Obrigado por esse momento de adoração. Continua, Senhor, em nosso meio, sustentando esse ambiente espiritual. Continua sustentando essa atmosfera profética de adoração. Uma adoração profética é o que nós queremos te oferecer. Uma adoração profética é o que nós reservamos para ti hoje. Começa a adorar o Senhor com as tuas palavras. Entrega a Ele uma adoração profética. Entrega a Ele uma adoração profética. Entrega a Ele uma adoração profética nessa noite. Fala com Ele em outras línguas. Ele entrega a Ele uma adoração profética nessa noite. Entrega a Ele uma adoração profética nessa noite. Uma adoração que não vem da carne. Uma adoração que não vem das emoções. Uma adoração que não vem da circunstância. Entrega a Ele uma adoração que provém do Espírito. Aleluia. Diga a Ele: eu te adoro, Espírito de Deus. Eu te adoro, Espírito de Deus. Porque o teu vento já está em quarto canto desta sala. E a tua presença é real no nosso meio. Eu vim para te entregar uma adoração profética nessa noite. Receba o meu louvor. Receba a minha adoração. Receba a minha exaltação. Eu te exalto. Tu és aquele que morreu e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E o seu nome está acima de todo qualquer nome. Essa noite, meu Deus, eu trouxe para ti uma adoração de Emael, que os presentes que o mago do Oriente trouxeram ao Senhor. Uma adoração que vai além do ouro, uma adoração que vai além da prata, uma adoração que vai além do senso de mirra. Essa é a adoração que o mundo não pode te oferecer. Uma adoração profética, uma adoração que rompe o tempo, que rompe os meses, que rompe as situações, uma adoração que rompe gerações, que rompe anos, rompe séculos. Aleluia! É uma adoração, meu Deus, que marca o teu coração. É uma adoração que te faz lembrar o sacrifício de Abel, quando ofereceu ao Senhor e Deus se agradou. É uma adoração que te faz lembrar ao sacrifício do pai Noé, quando sacrificou no altar e Deus se agradou. Uma adoração que faz Deus recordar do altar que levantou Abraão. É uma adoração profética que alguém está a entregar ao Senhor. Fala com Ele, continue a liberar uma palavra. É de espírito para espírito, é de espírito para o espírito. Vem do teu espírito para o espírito do eterno. Vem do teu espírito para o Espírito Santo de Deus. Adore a Ele numa dimensão profética nessa noite. O que ele quer é receber adoração, receber o louvor da boca dos seus pequeninos nessa noite. Macote diz cavalada, cavacacote que leva. Enquanto você o adora, enquanto você o exalta, enquanto você coroa o Senhor, enquanto você reconhece a sua grandeza, Ele faz aquilo que você nem pediu, que você nem profetizou, que
você nem clamou. Ele encontra tudo na adoração. Na adoração ele encontra tudo. Ele encontra tudo. Somente adora mais um pouco. Exalte mais um pouco. Continue com as tuas mãos levantadas. Usa as tuas lágrimas como adoração. Usa o teu joelho como adoração. Usa o som da tua voz. Mas não fica parado. Mas não fica calada. Hoje o que nós queremos dar é adoração a Ele. Uma adoração profética é o que nós reservamos nessa noite. Uma adoração profética é o que nós oferecemos nessa noite. Recatele, calava. Eu sinto que alguém está adorando de verdade. Eu sinto que alguém está tocando o coração dele. Aleluia, está cheio de anjos. Aonde tem adoração, está cheio de anjos nessa casa. Está cheio de fumaça. Está cheio da glória. Está cheio da glória. Perca-se nesse ambiente. Envolva-te nesse ambiente. Adore ao Senhor teu Deus. Obrigado, Senhor, por ser fiel nas nossas vidas. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. E a Santa Igreja diga amém. Amém. Será que você pode celebrar a Ele? Yes. Aleluia. Quem pode abrir a sua Bíblia no livro profético de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Que Deus abençoe a todos os presentes nesse culto de oração e de palavra também, amém? Amém. Jonas capítulo 1, versículo número 1, aleluia. Amém. A adoração é terrível, amém? Não há uma outra atmosfera que vai prevalecer no fim de tudo, só restará a adoração. No tempo em que a igreja estiver com o Eterno, vai cessar as profecias, vai cessar as pregações, já não terá demônio para libertar, mas a adoração permanecerá para sempre. Amém? Então precisamos treinar o nosso espírito. De tudo que nós temos na vida cristã, o maior elemento que devemos treinar é a adoração. Porque aquele que treina muito profético, deve saber que no céu ninguém profetiza. A profecia é um dom ministerial, espiritual para o exercício da igreja. Lá em cima o que reina é só adoração. Houve alguém que me disse assim, mas a Bíblia diz que os anjos adoram dia e noite. Quer dizer, não tem outra atividade lá, é só adorar. Lá é só adoração. Então nós precisamos ter essa consciência e saber que na adoração tem tudo. Há momento que nós estamos adorando, Deus está dizendo, vou curar. Estamos adorando, está dizendo, estou a livrar. Na adoração Deus faz tudo, amém? Amém. Quem já achou Jonas capítulo 1, versículo de número 1 também, vamos ler. A versão que eu tenho diz assim, espero não estar muito diferente da vossa. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Alguém fala comigo, cada um ao seu Deus.
bom lhe falar, cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, deitando-se, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Olha para o teu irmão e fala: clama ao teu Deus. Yes. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que causa nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Palavra do Senhor. Podemos pular rapidamente para o capítulo 2. No capítulo 2 vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 10. Amém? Jonas capítulo 2, versículo 10. Já achamos? Amém. Aleluia. A versão que eu tenho diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Eu vou ler esse versículo de novo, porque é o versículo mais perigoso que eu encontrei até agora. Repito: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. A palavra do Senhor. Podemos sentar. Obrigado a todos. Hoje espero não pregar, procurar ao máximo não pregar, mas conversar com os meus irmãos sobre algumas lições que estão aqui nessa história, que eu acho muito importante para quem quer ter uma vida profunda com Deus. Quem quer ter uma vida profunda com Deus? Yes, porque nós, quando entramos na igreja, encontramos muita gente, todo mundo a orar, todo mundo a falar com Deus, e naquele instante parece que todo mundo está realmente interessado a andar com Deus. Parece que está todo mundo interessado a ser realmente serva e servo de Deus. Mas só que ao sairmos daqui da igreja, nós começamos a ver que alguns conseguem pegar tudo quanto aprendem ao longo do culto, da pregação, tudo aquilo que o pastor prega, os convidados pregam, até às vezes a mensagem que está no louvor. Tudo isso as pessoas pegam e vão aplicando na sua vida, amém? Com Deus. Mas alguns não. Alguns apenas acham que a vida espiritual ou a vida cristã resume-se em vir à igreja, ok? Tirar uma sexta-feira de oração, um domingo para ouvir palavra. E se nós descansarmos desse tipo de pensamento, vamos ser semelhantes àquelas pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas ainda assim estão debaixo da cegueira espiritual, né? São pessoas que não têm sensibilidade espiritual. Mas se você quer ser sensível ou sensível ao Espírito Santo de Deus, a primeira coisa é saber aplicar a palavra de Deus. A nossa sensibilidade, a nossa graça, ok? É medida por Deus em função da obediência. Aleluias. Para Deus, sensível não é quem é uma pessoa sentimental. Sensível é quem tem capacidade de reconhecer a voz de Deus. Será que alguém está aqui? Será que alguém está aqui? Nós, seres humanos, classificamos as pessoas sensíveis. Olha, eu tenho uma minha prima muito sensível. Por quê? Por que ela é muito sensível? Porque aquela minha prima, qualquer coisa ela chora. Qualquer situação ela põe-se a chorar. Eu tenho um colega de serviço também, chora à toa. Ele é homem, mas tudo que ele chora. Essa pessoa é muito sensível. Nós classificamos a sensibilidade assim. O choro é um elemento que indica a sensibilidade. A pessoa é sensível. Tanto que tem pessoas que estão no óbito, morreu o pai ou a mãe, ele não chora. E falamos: esse gajo é duro, é insensível. Até o sobrinho longe já chorou, a noite ele não chora. É insensível. Então a nossa percepção sobre sensibilidade gira mais ou menos em torno desses sentimentos. Mas Deus não. Aleluia. Quando Deus olha para alguém e Deus diz: esse é sensível, esse é sensível, não está dizendo que esse é um chorão.
Porque uma pessoa que chora muito na presença, muita lágrima, não. Ou, por exemplo, às vezes nós estamos num culto. Quem já viu, às vezes, eu já presenciei uma pessoa que não tem Jesus, que é mundana ou mundana, mas vai para a igreja. E quando ela vai para a igreja, está ouvindo uma pregação, alguma coisa, e toca na sua alma, e ela começa a chorar. Chora muito no culto, mas depois ela vai para a sua vida e volta para os seus caminhos. Mas ela tem essa sensibilidade, ela chora muito. Mas essa sensibilidade é no âmbito dos homens, nós lemos assim. Mas para Deus sensível é quem consegue identificar quando Deus está a falar, quando Deus está no lugar. Essa pessoa que é sensível. Ali nós temos que separar e falar que existe sensibilidade espiritual. Amém? E nunca viram aquela pessoa que está andando assim de repente? Olha, eu acordei e estava para ir por um caminho, mas alguma coisa. O caminho é o caminho habitual, mas alguma coisa me disse para mim não ir naquele caminho. Eu senti como se fosse Deus. Não fui, só mais tarde eu percebi que naquele caminho tinha um monte de bandidos e filhos. Deus me livrou. Uma pessoa que tem a capacidade de saber que quando Deus está falando com ele e obedece, sensível é esse. Amém. Amém? Então a sensibilidade espiritual não está escondida no choro. Está na capacidade de você identificar quando é que Deus fala contigo. Olhem só para aquele homem chamado Faraó, que teve um sonho complexo e chamou muita gente e disse assim: eu tive um sonho. E quem conseguir revelar a mensagem desse sonho, eu vou lhe pagar. Mas irmãos, quantos sonhos Faraó tinha? O normal é você dormir e sonhar. Nós sonhamos quase todos os dias. Mas por que ele disponibilizou até oportunidades e dinheiro para quem interpretar aquele sonho? É porque Faraó sabia, sendo ele um homem espiritual, que existem sonhos que não são sonhos apenas, são sonhos que carregam o quê? Mensagens espirituais. Então, quando você é sensível espiritualmente, Deus fala contigo. Há pessoas que morreram por falta de sensibilidade. Deus alertou várias vezes para se separar de um certo caminho ou de certas pessoas, mas por falta de sensibilidade, a pessoa não percebeu, não ouviu, e o que aconteceu? Gerou morte. Então, um crente insensível é como uma pessoa cega. Amém? O cego precisa de alguém que lhe cuida. Se a pessoa não lhe dizer, olha, vai à esquerda, vai à direita, porque aqui tem buraco, aqui tem carros, ele, se não tiver um orientador, ele vai se ferir e pode mesmo se matar. Amém? Então, com Deus é assim, os pastores podem fazer papel de guia, vão te guiando, estamos sempre aqui para motivar as pessoas a orarem, mas o que nós queremos é que as pessoas ganhem sensibilidade. Chega um nível na tua vida em que você fala: pastor, Deus falou comigo e eu senti que Deus me livrou disso e daquilo. Quantos querem ser sensíveis espiritualmente? Aleluia. Então, nós lemos aqui, eu não sei se eu consigo hoje falar daquilo que eu preparei, sobre esse homem chamado Jonas. Ele viveu no meio dos séculos 8. O ano específico nós não conhecemos, em que ano ele viveu, mas foi dentro do século 8. Isso no reinado de Jeroboão II. Você pode comprovar isso lá no livro de 2 de Reis. E você vai ver que esse Jonas, ele cresceu e foi um profeta. Há muita gente que diz: mas profeta, quem ele instruiu? Quem instruiu? Alguém já ouviu falar de Jonas? Jonas, yeah. Quem instruiu Jonas? Como é que Jonas se tornou um profeta? E muitos dizem assim: olha, se nós olharmos para o tempo, se ele viveu no século 8, então tudo indica que ele foi um discípulo do profeta Eliseu. Porque o profeta Eliseu, no século 8, ainda estava vivo. E Eliseu tinha a escola dos profetas, não sabem disso? A escola dos profetas. E ele instruía os profetas. Se Jonas viveu no século 8, era de Israel, provavelmente foi instruído por Eliseu. Mas respaldo bíblico, um versículo pelo menos ou dois, não temos para afirmar que Jonas foi instruído por Eliseu. Mas eu achei nas pesquisas que estava a fazer um versículo que me mostra que provavelmente Jonas talvez não tenha sido instruído diretamente por Eliseu, mas sim pelo seu próprio pai biológico. Aleluia. Então, quem tem a sua Bíblia aberta, vamos hoje ler um pouquinho todos juntos.
Então ele foi instruído pelo seu próprio pai. Instrução é importante. O versículo que nós vamos ler não nos mostra diretamente que ele foi instruído pelo seu pai, mas mostra quem o pai dele foi espiritualmente. Há muita gente que pensa que Jonas foi uma figura normal, uma pessoa qualquer. Amitai foi um homem, não. Amitai foi um homem muito espiritual. Quem pode, por favor, visitar o texto de 2 de Reis? Não sei se a mentira deve ser o capítulo 14, versículo 25. Não sei se estou errado, deixa eu procurar. Certo, está certo. 2 de Reis 14, versículo 25. Há duas informações que esse versículo nos vai passar. Duas. Quem já achou? Yes. Alguém para ler 2 de Reis 14, 25? Aí atrás. Aleluias. Os irmãos conseguiram perceber a leitura? E também temos a Bíblia aberta, então vamos acompanhar, né? Na parte B desse versículo, ou seja, no final do versículo, diz que a palavra do Senhor, do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. O interessante é que nesse versículo, quem aparece como profeta não é Jonas. Os irmãos estão acompanhando isso? Quem aparece como profeta é o Amitai. Diz assim: servo de Deus Jonas, filho do profeta Amitai. Então, o que nós começamos a ligar aqui é que o profeta Jonas foi filho do profeta Amitai. Biologicamente falando, espiritualmente falando, eu consigo e sinto mais confortável em pensar que ele foi instruído pelo seu pai, uma vez que o pai dele era profeta e o espírito profético não pousava em qualquer pessoa. Não é como hoje, pois todo mundo tem o Espírito Santo aqui. Aleluia. Deus prometeu que derramaria o seu Espírito para todos os seus servos, e nós temos. Mas naquele tempo não era assim. Deus tinha o seu Espírito pousado em pessoas específicas. Amém? Desde os reis, juízes, sacerdotes e profetas. Então, se a Bíblia declarou que Amitai era profeta, significa dizer que tinha o Espírito de Deus. E ele provavelmente instruiu a Jonas. Mas agora, onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que Jonas, no versículo que lemos, ele tornou-se famoso porque ele profetizou a prosperidade de Israel e se cumpriu. Quando se cumpriu a profecia, o povo começou a falar: olha, essa família é a família dos profetas. Esse jovem chama-se Jonas, é profeta. Pai dele é Amitai, também outro profeta. Família dos abençoados, dos profetas. Então eles ganharam o respeito das pessoas, a admiração. Mas só que tinha uma situação: o povo de Israel tinha um inimigo muito grande, chamado povo ninivitas. Aquele povo, meus irmãos, não tem compaixão. Israel tinha muitos inimigos, tinha filisteu, amonitas e muitos outros povos. Havia conflitos. E quando um povo invade a terra de outro povo, normalmente o que eles faziam é o seguinte: entravam na terra, atacavam os homens. Todos os homens tinham que ser mortos. As crianças deixavam viver, mas as mulheres eram levadas. Lá onde vão levar as mulheres, vão ser escravas e vão ficar aí sob o domínio daquele povo. Todo o povo fazia assim. Israel também fazia isso. Atacavam, matavam os homens, traziam as mulheres. E uma vez Deus disse: olha, quando vocês trazerem as mulheres, nunca casem com as mulheres estranhas. Isso é extra. Então era o normal. Mas o povo de Nínive, meus irmãos, não faziam isso. Todos os povos matavam os homens, levavam as mulheres, as crianças deixavam. Eles não. Eles, quando entravam numa terra, matavam os homens, matavam as mulheres. Não levavam, matavam as mulheres. As crianças eram comidas. Essa parte do estudo me levou a ver que é um povo canibal, um povo estranho.
E há alguns historiadores que falam que eles era uma exigência espiritual do Deus, que eles tinham, era sacrifício que eles tinham que fazer para continuar a ganhar vitórias. Eles comiam as crianças. Então, aquele povo, não sei o que eles tinham, mas eles amavam atacar Israel. Quando eles estavam a se formar já para vir, o povo de Israel, meus irmãos, coitado, tudo que eles preparavam, o povo de Nínive entrava, destruía, matava, era humilhação. Então Jonas, sendo um homem, profeta de Israel, ele começou a sustentar no seu coração que um dia o nosso Deus vai mostrar para esse povo de Nínive que essa terra tem um Deus poderoso. Vai chegar um tempo que eles vão vir nos atacar e eles vão ver o poder do nosso Deus. E assim o povo de Israel acreditava. Esperava sempre que Deus um dia ia manifestar. Mas só que Deus apareceu para Jonas. Disse assim: Jonas, levanta-te. Desce para a terra de Nínive. Primeira coisa que Deus está fazendo. Se nós temos medo desse povo, que quando aparece até neném estão a comer assim ao vivo, Deus disse: olha, vai lá. E sozinho. Desce lá e vai pregar a palavra. Jonas, se calhar estava esperando que Deus vai falar: vai lá, diz que vai chover fogo nessa terra. Vocês vão sentir o poder dele. Mas Deus disse: não, eu estou a te levantar, Jonas, para você descer lá na terra de vidas e falar do meu amor neles. É verdade que eles pegam muito, são um povo cruel, mas só que eu tenho um plano com eles. Desce lá e pregue a graça. Jonas disse: nunca. Nunca. Eles comeram os netos, comeram os sobrinhos, mataram as mulheres, derrotaram os sacerdotes. Eu vou descer para pregar a graça. Primeira coisa que vai acontecer: vão querer me matar. Segundo, é que eles não merecem. Não merecem. Então Jonas, de tudo que já viveu com Deus, aquele mandato ele recusou. Disse: não, eu não estou disponível a cumprir essa missão. E Jonas fugiu, negou. Qual é a lição que nós podemos verificar já nesse primeiro ponto? É que Jonas estava a sustentar um sentimento de ódio para o povo de Nínive. Jonas, por muitos anos, não só ele, o povo de Israel, esperavam a derrota de Nínive. Esperavam ver o inimigo no chão. Mas Deus lhe apareceu e disse: olha, quem odeia Nínive é você. Eu amo Nínive. deixa eu simplificar isso. A pessoa que você odeia, Deus lhe ama. Sapato amém, saímos assim devagar. Porque nós, na verdade, ao longo da nossa vida, nem todo mundo cruzou nosso caminho e nos fez o bem. Nem todo mundo foi um anjo da nossa vida. Há pessoas na família, no grupo de amigos, na vizinhança, que não tiveram problemas em nos humilhar. E não têm até hoje. Qualquer oportunidade que a vida oferecer de fazer mal, faz. E nós conhecemos, às vezes, essas pessoas. É triste porque muita gente sustenta um sentimento de ódio pelo seu próprio pai. E tem suas razões. Sua mãe, seu ex-marido, seu colega de trabalho, enfim. Mas só que Deus está a dizer que eu amo essa pessoa. Os irmãos já leram um livro de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. Não é Deus amou Israel, amou o mundo. Significa dizer que o amor de Deus é abrangente até os quimbandeiros. O quimbandeiro que fica lá, mas Deus lhe ama. Então Deus tem um plano para o povo de Nínive. E Deus quer que o próprio Jonas seja o instrumento que eu vou usar para libertar o povo de Nínive. Então, mais um ponto: Deus quer usar você para ganhar aquela pessoa que você tem como inimigo ou inimiga. Deus quer te usar para fazer isso. Há pessoas que dizem: eu não estou em condições de um dia me encontrar com o meu ex-marido, ex-namorada e lhe pregar. Eu não estou. Aquela pessoa, o dia que eu lhe encontrar, a primeira coisa é duas da cara que eu vou lhe dar. Mas Deus está dizendo: eu estou a te treinar hoje nesse culto, para você trabalhar o teu coração e ser minha ou meu representante. É isso.
Quando a gente começa a ver isso na Bíblia, aqui está o peso do Evangelho. O peso do Evangelho nunca esteve na oração ou na profecia, mas está na prática dos ensinamentos relacionados ao amor de Deus. É o mais difícil. Cristo veio para salvar, mas as pessoas que ele veio salvar é que lhe mataram, é que lhe humilharam. É isso? Não é isso? Então nós precisamos de entender isso. Outro ponto, vamos lá continuar para podermos finalizar. Jonas decidiu não obedecer a Deus e foi. Quando você confronta o Espírito Santo, é isso que Jonas fez, confrontou, disse: eu não vou. Não, pegou as suas coisas, decidiu mudar de terra, de país mesmo, viajar, sair de uma terra para outra. Ele vivia em Israel e queria ir para Tarsis. Irmão, de Israel para Tarsis, a viagem dura 1 ano. 1 ano de viagem. Por isso é que, para os que estão curiosos, vão estudar isso e vão perceber, o navio era tão grande e eles levavam muita carga para sustentar a viagem toda. Mas era muita carga mesmo que eles levavam. Ele disse: eu vou medir. Por isso é que o texto diz: para se desviar da face do Senhor. Quer dizer, ele abandonou a carreira de profeta, decidiu deixar tudo só para não cumprir aquela missão. Quando você sustenta muito ódio, a libertação dos outros, o avanço dos outros, te incomoda. Se Jonas tivesse amor e Deus lhe falou: vai para o povo de Nínive, pregue a minha graça, ele ia se alegrar, porque ele ia entender que não, se Deus está me levando lá, eu vou pregar a graça. Então é provável que eles vão se arrepender e a paz vai entrar lá. Mas Jonas queria vingança. Há muitos crentes que ainda oram por vingança. A Bíblia diz assim: a vingança pertence a Deus. Quando Deus quiser castigar alguém, Ele vai te pedir autorização. Posso falar? Quando você lê a história de Daniel, os homens que queriam prejudicar Daniel, em momento algum orou a Deus para Deus matar aqueles homens. Quando você lê a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram colocados na fornalha, em momento algum eles amaldiçoaram. Mas o próprio Deus fez justiça sem necessariamente pedir autorização. Quando Deus quer derrotar os teus inimigos, Ele derrota. O que Deus não quer é que você provoque isso, porque isso não faz parte do teu, não é tua missão. A vingança pertence a Deus. A você pertence o amor de Deus. Então, a partir daqui, queremos revolucionar a mente de alguém, de ter capacidade de dobrar joelhos e dizer: Deus, visita aquela irmã, aquele irmão que me fez mal. É mesmo ele ou ela que eu vou dobrar meus joelhos, que a tua graça lhe alcança. Quando você começa a orar nessa dimensão, você está dizendo: eu estou a aprender a amar. A tua oração não pode ser: mata fogo daquele lugar. Não, tem que pedir a Deus que a graça alcance aquele lugar. Porque nós também estamos aqui, eu acredito que já prejudicamos alguém, já ferimos o coração de alguém, mas a graça nos cobriu, estamos em pé. Então, a quem te feriu também merece a tua oração de graça. Aleluia. Então ele disse: eu estou fora disso, isso fica para os encontros com Deus. Eu sou Jonas, não deixo lá por nada. Pegou o seu bilhete, que eu acredito que devia ser caro naquela altura, pagou um bilhete caro para se desviar. Mas Deus estava revoltado com Jonas. Eu quero trabalhar naquele povo, você está me dando as costas. Nós temos uma aliança, Jonas. Eu te uso, você é meu servo. E hoje disse: não, hoje acabou tudo, eu vou me desviar. Quando ele entra no navio, Deus levanta uma tempestade, porque Deus de forma alguma vai impedir ou vai permitir que Jonas seja um empecilho para aquilo que ele está preparado. Jonas está a olhar para o povo de Nínive e Jonas tem que ser usado nesse projeto que Deus está criando. Quando Jonas entra no navio, ele vai dormir aí no porão, de repente começa uma tempestade. Os marinheiros já sabem que é normal, né? Às vezes já essas situações ao longo da viagem. Quando acontecer isso, vamos usar os procedimentos habituais.
para poder ultrapassar essa situação. Só que aquela tempestade não era uma tempestade normal. Era uma tempestade que estava debaixo da influência de Deus. Significa dizer que nem todo problema que começa a surgir na nossa vida é normal, porque essa dor, esse problema, tudo é não. Existem problemas que podem vir no caminho normal, mas é um problema influenciado por Deus ou por diabo. Porque nessa história você aprende que nem todo problema tem a mão do diabo. Porque quando Deus traz problema, fica mais negro que o próprio Satanás. E o problema que o diabo levanta, Deus te livra. Agora, se é Deus que está trazendo, quem vai te livrar? Ninguém. Então, de repente, uma tempestade começou a nascer. Eles começaram a tremer, disseram: olha, vamos começar a fazer as coisas que é o procedimento habitual para nos livrar. Começaram a tentar mais nada. Um deles começou a desconfiar. Disse: não, o vento está muito forte, as águas estão entrando aqui, alguma coisa espiritual está acontecendo essa noite. Então vamos deixar de tentar resolver com a nossa força. Vamos começar a orar ao nosso Deus. É ali que nós falamos, cada um ao seu Deus. Como tinha muitos passageiros, cada um da sua terra, da sua língua, da sua cultura, eles anunciaram: irmãos, passageiros, há uma força espiritual a tentar travar nossa viagem. Por isso eu não sei qual é o teu Deus. Talvez é Buda, Dagon, Hector, Atena, Apolo, Satanás. Mas quem? Cada um, vamos orar todos nós. Mas só que dentre todos que estavam a orar, não tinha nenhum servo de Deus. O servo de Deus estava a dormir. Agora todo mundo a orar, cada um ao seu Deus. Irmãos, se cada um está a orar ao seu Deus, significa dizer que um dos deuses tem que se levantar e operar ali. Mas todo mundo a orar ao seu Deus, mas nenhum Deus consegue parar o problema que o nosso Deus levanta. Significa dizer que aonde Deus mete a mão, não há Deus que consegue resolver. Aleluias! Todo mundo a orar, a situação está a prevalecer. O chefe da viagem, o responsável, começou a sentir que o espírito da morte está entrando na vida. Ele disse: olha, aqui está a morte. Mas ele lembrou, está faltando quem? E ele foi no porão e encontrou Jonas a dormir. E ele irritado, porque você já leu no versículo, diz assim: dorminhoco. Está vendo? Dorminhoco. Você não está vendo, todo mundo está aqui, barulho. E se todo mundo estava a orar na aflição, aquele barco, respeito todas as igrejas, mas naquele barco parecia mais de igreja pentecostal, tá vendo? Barulho, todo mundo, cada um com a sua língua. Era um culto pentecostal. E Deus não estava aí. O servo de Deus estava a dormir. Escuta, quando Jonas levantou, não orou. Ele logo levantou consciente que Deus estava a lhe castigar por causa do problema que ele deixou lá atrás. E ele levantou, olhou já na tempestade, no chuvisco, disse assim: vocês querem o quê? Que a situação normaliza? Sim, disse: pá. Se vocês querem se livrar dessa situação, colocam a mim no mar. O Senhor disse: você é um maluco? Você está falando para nós te matarmos? Estamos no meio do mar, vamos te meter no mar, você vai morrer. Ele disse: é a única forma que nós temos de se livrar disso. O que eu estava dizendo no princípio de sensibilidade espiritual, quando Jonas acordou, se fosse eu, ia começar a orar, línguas estranhas ali, mas Jonas logo levantou e identificou que Deus estava naquele jogo. Sensibilidade espiritual te permite identificar quando é que Deus está numa situação. Às vezes não é a pessoa que ora muito tempo, quando você não tem sensibilidade, o teu amém vai demorar a chegar. A pessoa que fala amém muito tarde, porque o amém só chega quando a revelação chega. E se você não tem sensibilidade, o teu amém vai demorar. Então Jonas, logo que veio, disse: Deus é que está aqui. Vocês não precisam, podem parar de orar, porque já identifiquei a situação. Coloca-me aí. Irmãos, qual é a lição que eu tiro aqui? A lição é: Deus não tinha problema com aqueles homens.
problema de Deus era com Jonas. Significa dizer que por causa de Jonas, todos os outros correram risco de vida. Aqui fala de conexão. Há pessoas que estão a correr risco de vida, como aqueles homens. Não porque pecaste e aí uma pessoa, não. É conexão. Tenha muito cuidado com a conexão. E as pessoas têm a Bíblia, mas não querem tirar as lições espirituais que estão ali. Afinal de contas, muita oração no meio de conexão errada não funciona. Não está lá no texto. Cada um orou ao seu. Tinha oração ou não tinha? Tinha, mas não resolveu. Porque às vezes orar só, mas numa conexão errada não funciona. Por isso, servas de Deus não casam com feiticeiros. Vais orar muito nessa vida. Vais orar muito nessa vida. Tem que ter cuidado. Ter a mente espiritual. Nós fizemos um trabalho de libertação com o pastor Alberto, profeta Cláudio Salvador, 2015. Isso foi no movimento, numa família que nos ligou no nosso mestre, o pastor Sadraque, aflita. Mestre Sadraque, nós temos aqui uma situação. O pastor falou, os meus rapazes vão aparecer lá e vão tratar da situação. Fomos lá e encontramos uma moça que, segundo a mãe, está endemoniada. Então nós começamos a falar com a moça, oramos com ela. Se a informação ela está endemoniada, então eu queria já o hábito de orar e ela se manifestar. Só que chegamos lá e uma moça calma, sentou e ele disse: o que se passa, o que você está sentindo, o que acontece? Eu disse: não acontece nada, eu estou bem. A minha mãe e a minha tia dizem que eu estou endemoniada, mas eu não sei, eu acho até que ainda que minha tia, porque a minha tia bebe muito e namora sempre. Então nós até ficamos assim, meio perdidos. Começamos a orar e de fato a tia dela, que ela indicou, manifestou-se. Nós oramos, mas a moça que nos levaram lá, lá nos assistiu, nós oramos, em posição de mão, sai, nada. Aquilo estava a levar quase 2 horas de oração. Então depois o pastor Alberto e o outro companheiro, o pastor Cláudio, me disseram: olha, pá, essa moça está boa, não tem nada aqui, não temos nada que fazer. Ela está bem, vamos só lhe orientar, falar com ela e lhe passar orientações. Ali, com a mãe dela e a tia que trouxeram a jovem, alegando que ela está endemoniada, estava no chão, se manifestando. Eu fui falar com a moça. Então eu disse para ela: olha, tu estás bem e o que precisas fazer é se firmar em Cristo, seguir a Jesus, a Bíblia. Eu fui falando para ela, começou a olhar para mim e a rir. E eu segue a Cristo, firma-se no Senhor. Eu já tinha falado tudo, já é 2 horas de conversa. Faça isso. Depois ela disse assim: moço, e eu disse: gosto de química. Eu não gosto de química. Eu disse: não, química não. Por quê? Eu amo química. Eu estudo muito aquilo. Eu estudo química como se fosse um remédio para mim. Eu digo química, sim. E começou a falar: tu sabes a fórmula X? Já nem a fórmula X. Tu sabes resolver a fórmula X? Eu disse: não, vou te ensinar. A fórmula X começou a falar. Meus irmãos, começou a falar. Eu conto esse testemunho, acho que é a 3ª vez ou a 2ª que eu conto no público. Porque de todas as experiências que eu já tive de libertação, essa marcou muito. E aprendi uma grande lição. Ela começou a falar de química. A fórmula X e a fórmula do... Irmão, você pode ser inteligente numa disciplina, numa ciência, mas quando você também está falando de uma forma também sobrenatural, é que ela fala com uma máquina. Ok? Eu disse: pastor Roberto, vem. Começamos a orar de ver. Ela fala, mas quando ela foi falando das fórmulas, começou a chorar. Começou a lagrimar. A mãe que lhe trouxe, a tia da casa estava endemoniada, não sabiam e estavam aí apagados. Só ficamos nós, os profetas, e a moça chorando, falando de química. É um espírito que estava nela, que o sai, não funciona.
possessão. Ela não estava possessa. Era um espírito de opressão. Um espírito que lhe permitia ver e ouvir coisas. Foi ali que ela começou a falar de química. Nós tivemos que esperar ela falar. Depois ela sentou cansada. E nós sentamos com ela, começamos a falar que você ouve, que é bom. Ela começou a dizer que na universidade, onde ela estuda, no penúltimo ano, ela sempre foi uma excelente aluna que toda a universidade conhecia. Mas ela confrontou uma vez um professor da cadeira de química que tinha o hábito de pegar a lapiseira e bater assim na cabeça das pessoas, mas brincando, né? Ele vai brincar. Ela disse que não gostava quando o professor fazia isso. Então uma vez ela fez, ela disse que o professor não toca mais com essa lapiseira, mas respondeu mal ao professor. E o professor disse: você não pode falar assim comigo, todo mundo você errou, ela pediu desculpas. E o professor olhou para ele e disse: está bem. No dia seguinte, no dia de aula, o professor trouxe um buquê de rosas. Ofereceu a ela e disse: você é uma grande aluna, eu acho que você chateou ontem e tudo mais. A turma aplaudiu e ela foi. Desde aquela data, ela diz que quando dormia, sonhava com tal professor na praia, a casarem, e o professor lhe chamava, e ela acordava, vivia no primeiro andar, para se lançar daí, porque o professor estava esperando na praia. Agora, isso é espiritual. Quem vai na universidade dizendo ao professor que você está aparecendo no sonho, prova. Ele vai dizer: vocês estão a ficar malucos? Eu não fiz nada, para sonhar eu não sou culpado. Então são questões espirituais. Quando você não tem sensibilidade, você não vai conseguir. Hoje nós evoluímos mais, espiritualmente, crescemos mais, já conseguimos sentir e saber que nem sempre o demônio vai se manifestar. Há pessoas que estão há anos e anos, nunca caíram, mas está extremamente demoniado. Amém? Então a sensibilidade espiritual é importante. Quando Jonas levantou, entendeu que aquela atmosfera, aquela situação não é oração, ele disse: me coloquem só aí e a situação vai se resolver. Então eles colocaram Jonas no mar e a situação normalizou. Amém? Amém. Outra lição que está aqui: existem situações que só vão terminar quando os servos de Deus acordarem. Amém. Enquanto ele dormia, o problema estava ali a dar o seu show. Enquanto ele dormia, todo mundo estava em pânico. Quando Jonas acordou, a situação se resolveu. Escuta, há famílias que sofrem de verdade, porque o ungido de Deus, que Deus levantou, está dormindo. Há casas que não conseguem ter paz, porque a pessoa que Deus confiou ainda está a dormir. Mas no momento em que Jonas acordou, aquela situação vai normalizar. Escuta, existem coisas na tua vida que só vão resolver-se quando você acordar. O acordar aqui fala de oração, fala de jejum, fala de busca. Não espera sempre profetas na tua vida, não espera sempre pastor. Acorda mulher, acorda homem. Você precisa acordar. Quando você acorda e você diz: olha, eu nasci numa família, eu identifiquei esse problema, essa situação, mas chegou o tempo desta situação terminar. Aquela tempestade acabou no dia em que Jonas, no momento em que Jonas acordou. Então, se Jonas acordou e a tempestade terminou, eu também estou a acordar e a tempestade da minha vida, da minha família, da minha geração vai ter que passar, porque eu acordei nessa noite. Aleluia. Ali você tem o papel de Jonas. O teu papel é acordar para resolver aquela tempestade. Mas Deus não te dá só um papel nessa noite. Deus te dá dois papéis. O primeiro papel que Ele te dá é o papel de Jonas, que tem que acordar para resolver a situação. O segundo papel que Ele te dá é o papel do marinheiro, aquele que acordou a Jonas. Porque Jonas resolve a situação, mas para resolver a situação alguém lhe acordou. Significa dizer, como Jonas, você é o ungido da família que vai ter que despertar
despertar a situação para poder se acalmar. Mas como marinheiro você vai entender que você não é o único ungido. Tem mais outros ungidos na tua casa. Aquela tua prima que não ora é ungida. O teu primo que é mulherengo, é bêbado, é ungido. Sabe, você vai ver a unção dele no dia que você conseguir lhe acordar. O marinheiro só sentiu o peso do Deus de Jonas quando acordou Jonas. Enquanto você não acordar esse Jonas, você nunca vai saber a unção que ele carrega. Por isso, para de falar mal da tua prima. Acorda ela só. Às vezes não é a prostituta da família, é a profetisa da família. Vocês não estão ali acordar. Às vezes aquele bêbado não é o bêbado da família. Ele é um pastor, ele acorda só. Vai ver a revelação que ele carrega. Deixa de falar mal do teu pai, não é o feiticeiro. Às vezes ele é o sacerdote, você só precisa de acordar. Quantos de nós fomos bêbados, mas quando nos acordaram, agora somos profetas e somos profetisa. Acorda alguém na tua casa, acorda alguém no teu caminho, acorda alguém na tua família, e você vai saber a unção que essa pessoa. Aleluia. Acorda só, faça o papel daquele homem. Acorda, Jonas. Acorda, Jonas. Nem que for para gritar, nem que for para jejuar, mas acorda, Jonas. Há pessoas que já se conformaram que a sua mãe é mundana. Na minha casa, eu sou o único que ora, única que busca Deus. E a tua mãe é ímpia. Mas o que você faz para lhe acordar? Existem sonhos que só passam na oração. Aleluia. Vamos terminar então aqui. Quando Jonas é colocado no mar, de repente aparece uma baleia que engoliu a Jonas. Irmão, leram isso, né? Engoliu a Jonas e Jonas ficou lá dentro. Queridos irmãos, quando os marinheiros colocaram Jonas no mar, e eles ainda falaram que o nosso sangue seja inocente, ele é que disse: me colocam ali. Significa dizer que todo mundo estava a pensar que Jonas morreu, porque no meio do mar, do alto mar, colocar uma pessoa lá, é claro que vai morrer. Mas afinal, quando Jonas entrou no mar, havia um peixe gigante que ele engoliu. Significa dizer que a provisão de Deus estava dentro do mar, escondido num peixe que ninguém estava a ver. Escuta, há pessoas que estão a ver a morte, aonde Deus está a ver a provisão. Quando você anda com Deus, aonde você não vê saída, para ti acabou, Deus vai te surpreender. Porque Deus não revela a sua provisão no navio, Ele revela a provisão no mar. Porque quem criou o navio não é Deus, quem criou o navio é os homens. Agora, quem criou a baleia não é os homens, quem cria a baleia é Deus. Ali Deus tira Jonas do navio, da criação humana, e coloca na baleia, na criação divina. Em outras palavras, Deus está a dizer para Jonas: a viagem para Tarsis se vai de navio, mas a viagem para Nínive se vai na baleia. Você não vai andar no projeto de Deus dentro da criação dos homens. Se você quer fazer uma viagem profética, viaja na baleia, viajas no pensamento de Deus, viaja na criação de Deus. É por isso que Deus está aqui a me usar agora para te dizer: eu vou tirar muita gente do navio e vou meter eles na baleia. Profeta, não estou entendendo o que você está pregando. Eu vou te fazer entender. O navio tem conforto, o navio é confortável, mas ficar dentro do ventre de um peixe não tem conforto ali. No navio tem comida, tem bebida, no peixe tem? Não tem. Mas Deus está a dizer: chegou um momento na tua vida que eu vou te arrancar do conforto, vou te colocar mesmo na baleia. Você não vai comer, não vai beber. Estou a falar de jejum, estou a falar de jejum, estou a falar de jejum. A tua viagem lá dentro do navio não tinha jejum, mas dentro da baleia vai ter jejum. Você vai jejuar, você vai orar, mas estás numa viagem profética. Quando você sabe quem está te conduzir, você vai dispensar alguns comentários. Alguns vão dizer: mas ela, desde que entrou na igreja, está a perder a beleza dela, está a perder a formosura. Eu sei o que estou
na discoteca, agora vive a oração. Sexta-feira já não vai na discoteca. O meu encontro na sexta era nas discotecas. Agora sexta-feira eu tenho um tabernáculo que me espera. Encontros com Deus é a minha nova dimensão. Encontro com Deus é a minha nova porção. Já não me encontras no navio. Se Deus me encontrar, entra na baleia. Come on, posso pregar para alguém? Posso pregar para alguém? No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 39 até 41. Jesus veio, disse assim como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias, importa que o Filho do Homem fica debaixo da terra por 3 dias. Posso pregar? Posso falar? Quando Jesus falou isso, Jesus está dizendo assim: meus filhos, o próprio Jonas, quando eu lhe meti no ventre do peixe, ficou lá 3 dias. Jonas não sabia o porquê que ficou 3 dias no ventre do peixe. Ele não sabia nada disso. Afinal, aquilo é apenas um ato profético daquilo que Jesus ia fazer. Porque Jesus disse: assim como Jonas ficou 3 dias, eu também vou ficar. Aquilo que Jonas fez é sombra daquilo que eu vou fazer agora. Não estão entendendo? O que Jonas fez no livro de Jonas capítulo 1 não tem sentido. O sentido só ganha no livro de Mateus 12, quando Jesus está dizendo que eu vou ficar. O que significa dizer que o que nós estamos a fazer aqui para muita gente não tem sentido, mas quando começar a se cumprir, vão dizer: como é que ela está a prosperar? Eu estou a prosperar porque aquilo que eu fiz lá atrás, a oração que eu fiz, o jejum que eu fiz, para vocês não tinha sentido. Sabe por que não tinha sentido? Porque quando eu orei, quando eu jejuei, estava em Jonas capítulo 1. Agora que estou a casar, agora que estou a prosperar, já estou em Mateus capítulo 12. Agora tem lógica, agora faz sentido. Calaba. Por isso não se preocupa com o comentário de hoje. O comentário de hoje é em função do momento que você está. O comentário de hoje é um comentário que vai te incentivar, vai te criticar. É um comentário de Jonas 1. Mas se prepara para o elogio que está a vir, porque Deus está a cozinhar o momento em que vai te arrancar de Jonas 1 e vai te colocar em Mateus 12. Engana-se quem pensa que eu vou morrer onde estou. Engana-se quem pensa que eu vou ficar onde estou. O Deus que anda comigo é vivo. O Deus que me conduz não dorme. A Bíblia fala: o Deus que guarda Israel, ele não dorme nem toscaneja. O bruxo da tua vida dorme, o feiticeiro da tua família dorme, mas o Deus que me guarda, ele não dorme. Quando o bruxo está a dormir, o meu Deus está a trabalhar. Quando o invejoso está a dormir, o meu Deus está a trabalhar. Câmara de igreja, alguém me ajuda a pregar nessa noite. Quando aqueles que são maus estão a dormir, o meu Deus está. É por isso que eu vou sair de Jonas capítulo 1 e vou entrar em Mateus 12. Assim como Jonas, eu viverei as bênçãos do Senhor. Alguém celebra. Celebra a tua bênção, celebra a tua vitória, celebra a tua